Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 18 de outubro, domingo, nós somos chamados a intensificar neste dia a nossa oração, a buscarmos a comunhão com Deus através da Eucaristia. Se isto não lhe é possível ainda por força da pandemia, coloque-se em comunhão com toda a igreja, com sua comunidade, rezando aí na sua casa, fazendo do seu lar um verdadeiro templo. Como já foi apresentada a proposta, nós, aos domingos, não temos um texto dos Atos dos Apóstolos para meditar. Vamos fazer uma revisão, ler novamente o que foi apresentado durante a semana. Então, eu convido você hoje a se debruçar sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, até o capítulo 4, versículo 37. Nós iniciamos a semana vendo o primeiro retrato das comunidades cristãs apresentado por Lucas e terminamos a semana com o segundo retrato. É um convite a vivermos em comunidade, como os primeiros cristãos, e a não ficarmos paralisados como o paralítico que estava à porta formosa do templo, mas a levantarmos e andarmos, escolhermos seguir o Cristo e termos a coragem de anunciar o Evangelho. Que nós possamos, então, neste domingo, fazer uma séria reflexão, buscarmos de fato a luz. E para iluminar ainda mais esse dia, uma catequese do Papa Francisco. No seu conjunto das catequeses sobre os Atos dos Apóstolos, no dia 21 de agosto de 2019, o Papa apresentou uma catequese intitulada Tudo entre eles era posto em comum. É esta catequese que nós vamos meditar hoje. Façamos então a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Assim então nos diz o Papa Francisco. A comunidade cristã nasce da superabundante efusão do Espírito Santo e cresce graças ao fermento da partilha entre irmãos e irmãs em Cristo. Há um dinamismo de solidariedade que constrói a Igreja como família de Deus, em que a experiência da koinonia é central. O que significa essa palavra estranha? É uma palavra grega que significa pôr em comum, partilhar, ser uma comunidade, não se isolar. Essa é a experiência da primeira comunidade cristã, isto é, pôr em comum, partilhar, comunicar, participar, não se isolar. Na Igreja das Origens, essa koinonia, essa comunidade, refere-se sobretudo à participação no corpo e no sangue de Cristo. Por essa razão, quando fazemos comunhão, declaramos, comunicamos, entramos em comunhão com Jesus. E dessa comunhão com Jesus, chegamos à comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E essa comunhão com o corpo e sangue de Cristo que se faz na Santa Missa traduz-se em união fraterna e, portanto, também no que é mais difícil para nós, partilhar os bens e recolher dinheiro para a coleta a favor da Mãe Igreja de Jerusalém e para as outras igrejas. Se quiserem saber se são bons cristãos, devem orar, procurar aproximar-se da comunhão, do sacramento da reconciliação. Mas o sinal de que os seus corações se converteram é quando a conversão chega aos seus bolsos, quando toca aos seus interesses. É nisso que se vê se alguém é generoso com os outros, se alguém ajuda os mais débeis, os mais pobres, quando a conversão chegar lá. Tenham a certeza de que é uma verdadeira conversão. Se permanecer apenas em palavras, não é uma boa conversão. A vida eucarística, as orações, a pregação dos apóstolos e a experiência de comunhão
fazem dos crentes uma multidão de pessoas que têm, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, um só coração e uma só alma, e que não consideram sua propriedade aquilo que possuem, mas conservam tudo em comum. É um modelo de vida tão forte que nos ajuda a ser generosos e não avarentos. Por isso, entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras, diz o livro, ou casas, vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a necessidade que tivesse. A Igreja sempre teve esse gesto dos cristãos que se despojavam das coisas que tinham a mais, das coisas que não eram necessárias para dar aos necessitados. E não apenas dinheiro, mas tempo. Quantos cristãos são voluntários? Isso é lindo, é comunhão, partilhar o seu tempo com os outros, ajudar os necessitados. São assim o voluntariado, as obras de caridade, as visitas aos doentes. Devemos sempre partilhar com os outros e não apenas procurar o nosso próprio interesse. A comunidade, ou koinonia, torna-se assim o novo modo de relacionamento entre os discípulos do Senhor. Os cristãos experimentam um novo modo de estar entre si, de se comportar. E é o modo próprio do cristão, a ponto de os pagãos olharem para os cristãos e dizerem: vede como se amam. O amor era o caminho, mas não amor de palavras, não amor falso, amor de obras, de ajuda mútua, amor concreto, concretude do amor. O vínculo com Cristo estabelece um vínculo entre irmãos que converge e se expressa também na comunhão dos bens materiais. Sim, essa forma de estar juntos, esse amor que vai até os bolsos, chega a despojar-se do dinheiro para dá-lo aos irmãos, indo contra o próprio interesse. Ser membros do corpo de Cristo torna os crentes corresponsáveis uns pelos outros. Ser crentes em Jesus torna-nos todos corresponsáveis uns pelos outros. Mas olha para aquele, o problema que tem, não me interessa, que se arranje. Não, entre cristãos não podemos dizer: pobre homem, tem um problema em casa, está passando por essa dificuldade familiar, mas devo rezar, levo-o comigo, não fico indiferente. Isso é ser cristão. Por isso os fortes sustentam os fracos. E ninguém experimenta a pobreza que humilha e desfigura a dignidade humana, porque vivem esta comunidade, ter o coração em comum. Eles amam-se. Este é o sinal. Amor concreto. Tiago, Pedro e João, os três apóstolos que são as colunas da Igreja de Jerusalém, estabelecem de modo comum que Paulo e Barnabé evangelizem os pagãos enquanto evangelizam os judeus. E perguntam apenas a Paulo e a Barnabé qual é a condição. Não esquecer os pobres, recordar os pobres. Não só os pobres materiais, mas também os pobres espirituais, as pessoas que têm problemas e precisam de nossa proximidade. Um cristão parte sempre de si mesmo, do seu próprio coração, e experimenta se aproximar dos outros como Jesus se aproximou de nós. Era assim a primeira comunidade cristã. Um exemplo concreto de partilha e de comunhão dos bens vem-nos do testemunho de Barnabé. Ele possui um campo e vende-o para entregar os proventos aos apóstolos. Mas ao lado do seu exemplo positivo, aparece outro, infelizmente negativo, que nós vamos ver nesta próxima semana. Ananias e sua esposa Safira venderam um pedaço de terra e decidiram entregar apenas uma parte aos apóstolos e guardar a outra para si mesmos. Esse engano rompe a cadeia da partilha livre, da partilha serena, altruísta, e as consequências são trágicas, fatais. O apóstolo Pedro desmascarou a má conduta de Ananias e sua esposa e disse-lhe: por que é que Satanás invadiu teu coração, a ponto de te levar a mentir ao Espírito Santo
e subtraíres uma parte do terreno. Não foi aos homens que tu mentiste, mas a Deus. Poderíamos dizer que Ananias mentiu a Deus por causa de uma consciência isolada, uma consciência hipócrita, isto é, por causa de uma pertença eclesial negociada, parcial e oportunista. A hipocrisia é o pior inimigo desta comunidade cristã, deste amor cristão, aquele fingir que se amam uns aos outros, mas procurar apenas o próprio interesse. Falhar na sinceridade da partilha, de fato, ou falhar na sinceridade do amor, é cultivar a hipocrisia, distanciar-se da verdade, tornar-se egoísta, apagar o fogo da comunhão e destinar-se ao gelo da morte interior. Aqueles que se comportam assim passam pela igreja como turistas. Há muitos turistas na igreja que estão sempre de passagem, mas nunca entram de fato na igreja. É o turismo espiritual que os faz acreditar que são cristãos, enquanto são apenas turistas nas catacumbas. Não, não devemos ser turistas na igreja, mas irmãos uns dos outros. Uma vida baseada unicamente em tirar proveito e vantagem de situações em detrimento dos outros provoca inevitavelmente a morte interior. E quantas pessoas dizem que frequentam a igreja, que são amigas de sacerdotes, bispos, mas procuram apenas o próprio interesse? Essas são as hipocrisias que destroem a igreja. E para terminar, diz o Papa Francisco: o Senhor derrame sobre nós o seu espírito de ternura, que supera qualquer hipocrisia, e põe em circulação aquela verdade que alimenta a solidariedade cristã, a qual, longe de ser uma atividade de assistência social, é a expressão indispensável da natureza da Igreja, a terna mãe de todos, especialmente dos mais pobres. Então, que o Senhor nos ilumine ao longo deste dia, que nós possamos progredir neste caminho dos Atos dos Apóstolos, fortalecendo a nossa vivência cristã, nossa pertença à comunidade e nos tornando cada dia melhores. Quero reforçar o convite para na terça-feira, às 7h30 da noite, acompanharem a live que vamos estar realizando sobre duas pessoas muito interessantes dos Atos dos Apóstolos, Lídia e Priscila. Então você é convidado a estar conosco na terça-feira, às 7h30 da noite, neste encontro com a irmã Mercedes Lopes. Ela estará então nos falando dessas duas mulheres, ressaltando o papel das mulheres na liderança das comunidades cristãs. Será na terça-feira, às 7h30 da noite. Convide seus familiares, amigos, para acompanhar conosco esta live. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.